Um segundo caso que eu acho que nós devemos discutir com mais cuidado, mas que também é importante para a compreensão da situação brasileira, é um caso que aparentemente ele se coloca em contradição com esses dados iniciais que nós demos aqui, que é o caso do México. No México, saiu vitorioso um governo de esquerda, né? O governo do López Obrador. Um homem que não é bem um esquerdista tradicional, ele era do PRI, né? Não sei se todo mundo conhece minimamente a história política do México, mas a coisa é a seguinte: depois da Revolução Mexicana e depois de vários lances posteriores à Revolução Mexicana, como o governo Cárdenas, acabou se institucionalizando, o regime político mexicano passou a ser dominado por uma espécie de partido único, o Partido Revolucionário Institucional, dito PRI. E esse partido governou o México durante décadas, né? Na época da ditadura militar brasileira, quando a ditadura estava tentando manter o continuismo da ditadura, se falava muito na mexicanização do Brasil, nos anos de 1970, que significava o seguinte: criar um partido, né, ou eventualmente dois partidos, que conseguisse permanecer no poder através de eleições manipuladas. Esse partido seria, logicamente, a arena da ditadura militar. Então, o México era uma espécie de exemplo de uma ditadura camuflada de regime parlamentar e eleitoral, né? O López Obrador, ele é desse partido, um partido de direita, um partido mais direitista, que estabeleceu uma verdadeira ditadura no México durante décadas. No período anterior, havia aí uma oposição de esquerda, que era liderada pelo neto do Cárdenas, o famoso presidente nacionalista do México, do Partido Democrático, esteve para ganhar as eleições num determinado momento, sofreu uma fraude escandalosa, brutal, e o México foi dominado por um partido de direita que era, digamos assim, uma criação direta do imperialismo em acordo com o PRI, né? Aí nós tivemos governos neoliberais muito agressivos. O López Obrador rompeu com o PRI diante da tendência ao colapso do partido, representando aí uma ala um pouco mais à esquerda desse partido, concorreu 3 vezes às eleições e ganhou agora com uma ampla margem, né, de apoio popular. É a primeira vez que qualquer candidato que se diz de esquerda ou nacionalista ou coisa que o valha ganha as eleições no México desde a década de 1930, quer dizer, muito tempo atrás. A vitória dele indica um colapso das estruturas políticas mexicanas, né? Em primeiro lugar, do PRI. O PRI, ele permanece na política mexicana como uma espécie de PMDB, né? Aquele partido que é grande, mas foi perdendo autoridade sistematicamente dentro da situação política mexicana. O partido perdeu as eleições para outros partidos durante um período, 2, 3 eleições, voltou ao governo com o atual presidente, Henrique Peña Nieto, e esse governo foi um desastre total. E desse desastre, que é muito grande no México, né? O México está dominado por quadrilhas de narcotraficantes, que tem uma influência muito grande na política. Os escândalos de corrupção também, como em toda crise, aparecem por todos os lados, né?
envolvendo todos os setores da administração, essa coisa toda. E isso daí levou um deslocamento à esquerda que foi canalizado por esse Lopes Obrador. O Lopes Obrador não tem um programa propriamente esquerdista e muito menos revolucionário. Ele declarou abertamente que a primeira prioridade dele é acabar com a corrupção, né? Aí a gente já fica, né, quem tem muita expectativa no governo do Lopes Obrador já fica profundamente decepcionado, porque quando a pessoa fala em acabar com a corrupção, sempre todo mundo tem que trancar o cofre, esconder o dinheiro, enterrar o dinheiro no quintal e tal, porque vai ser assaltado de alguma forma, né? Você fica pensando o que ele vai fazer, entregar o petróleo. A luta contra a corrupção, em geral, é uma senha para as piores atrocidades contra o país e o povo. Aí declarou que vai fazer outras reformas e coisa e tal. Bom, o governo até certo ponto é uma incógnita, embora ele pareça muito direitista, né? Fez um acordo geral com os empresários, falou que não vai balançar o barco, não vai romper com a política imperialista, quer dizer, não apresenta nenhuma grande subversão da ordem. A imprensa internacional também falou que o governo... esse governo é uma incógnita, que significa que eles acreditam que é possível chegar num acordo com o governo. Porque se eles achassem que o governo realmente poderia ser uma ameaça, quer dizer, fosse uma verdadeira incógnita, que ele poderia se virar contra os capitalistas, eles já estavam denunciando até os amantes do neto do Lopes Obrador, já tinha escândalo de corrupção contra ele, essa coisa toda. Então, tudo indica que nós estamos caminhando para um acordo. Mas, independentemente disso, a questão do Lopes Obrador, junto, logicamente, com os outros dados da situação política latino-americana, ela coloca em pauta um problema estratégico importante, que é a seguinte pergunta, né? A partir de uma série de declarações entusiásticas de setores da esquerda brasileira. Quer dizer, é possível, na atual situação da América Latina, um governo que seja um governo democrático ganhar as eleições e reverter essa onda golpista e neoliberal internacional? Né? O governo Lopes Obrador, a grande importância dele nesse momento é ver, né, é fazer um teste definitivo sobre essa possibilidade. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de ver se um governo que foi eleito, de acordo com todo mundo, vai fazer alguma coisa contra os golpistas, que é o que nesse momento importa, vai lutar contra o imperialismo e tudo mais. Nada indicaria isso daí. Eu vi alguns setores de esquerda falando que o Lopes Obrador é um governo igual ao do PT, igual ao do Cristina Kirchner, do Chávez, os governos nacionais e nacionalistas, nacionais e populares da América Latina. Não é bem assim. Porque esses governos não foram resultado, né, isso eu acho que é um ponto decisivo na análise, de um simples movimento eleitoral, né? Lula, Rafael Correia, Evo Morales, Hugo Chávez e depois o Maduro, Cristina Kirchner, todos esses governos, eles puderam chegar ao poder devido à grande mobilização revolucionária das massas em todo o continente. Né? Nós temos aí nesse período o argentinaço, nós temos grandes mobilizações revolucionárias no Equador, nós temos uma insurreição na Bolívia, nós tivemos um golpe de Estado que deu lugar a uma reação revolucionária das massas na Venezuela. Então, desse ponto de vista, esses governos subiram porque as massas quebraram parcialmente o mecanismo político da direita neoliberal. Caso contrário, não teriam subido, né? O caso argentino é um caso muito marcante, porque a Argentina estava entrando no seu terceiro governo neoliberal, que era o governo de la Rúa, quando houve o argentinaço, depois de muita mobilização
na Argentina contra a profunda destruição das condições de vida da população, né? Com insurreições aí em várias províncias da Argentina, onde os desempregados ocuparam as casas de governo, tocaram fogo em algumas e tudo mais. Quer dizer, são governos que subiram sobre a base, empurrados, né, pela mobilização popular. Eles são a expressão, não a expressão perfeita, né, mas a expressão de um movimento revolucionário que aconteceu na América Latina. Então agora nós teríamos o caso López Obrador, que seria a expressão de um movimento eleitoral. Nós sabemos que nem na Argentina, nem no Brasil, nem na Bolívia, nem na Venezuela, nem no Equador, esses governos teriam chegado pela via eleitoral. Quando o Lula ganha a eleição de 2002, ele já tinha disputado, era a quarta eleição que ele disputava, e em todas as eleições sempre houve um esquema político muito forte de fraude, de sabotagem da campanha eleitoral dele. Em 2002, a burguesia percebeu que a situação continental era uma situação de risco e permitiu que ele chegasse ao governo, apenas por isso e por nada mais, né? Eu ressalto esse problema porque, se nós vamos fazer uma política objetiva, bem pensada, bem analisada, nós temos que nos basear na vida real. Não adianta, nós já dissemos aqui, o PT, no Brasil o golpe não vai ser derrotado pela via eleitoral. Há uma série de pessoas que são propagandistas da tese exatamente contrária a essa. Então, nesse caso, o governo López Obrador seria a materialização da tese dessas pessoas. Então, nós dizemos aqui o seguinte, vamos ver se isso daí acontece. Ele teve uma votação muito grande, ele tem maioria no Congresso Nacional Mexicano, quer dizer, do ponto de vista institucional, ele tem a faca e o queijo na mão. O que ele vai fazer com isso? O que é que vai acontecer? Ele vai conseguir, ele pretende e vai conseguir uma mudança que vai ser, não que ele vai fazer alguma reforminha, que isso ele vai fazer mesmo, mas ele vai conseguir se opor à onda golpista geral, ele vai conseguir se colocar na contramão da onda golpista, ou esse aqui vai ser um governo esquerdista de fachada, onde na realidade o golpismo vai predominar. Por exemplo, ele vai conseguir desmantelar o aparato paramilitar que mata centenas de pessoas no México? Tudo isso precisaria ser visto. Ele vai destruir o aparato político da direita mexicana? Ele vai se chocar com o imperialismo na questão, por exemplo, extremamente vergonhosa da imigração mexicana? Em conversa com o Trump, ele já declarou que precisa criar empregos no México para o pessoal não imigrar. Quer dizer, a questão da imigração já ficou em segundo plano. Ele quer ajudar os norte-americanos a evitar que os mexicanos vão para os Estados Unidos, ao invés de chegar num acordo, se o país atravessa dificuldades, o outro tem emprego e tal. Aparentemente não há nada disso, né?